dano extrapatrimonial no contexto da reforma trabalhista, os seus aspectos polêmicos, é agora que nós vamos começar efetivamente a tratar, pessoal, da temática dos artigos e dos comentários da reforma trabalhista. Vocês verão que tem muita coisa para a gente pensar, refletir, muitas ideias, muitos desafios. Todo mundo pronto? Então vamos. Vejam, na segunda parte que eu propus para vocês do curso, nós vamos tratar nas relações de trabalho, na reforma, porque na primeira parte a gente ficou estruturando alguns conceitos para a gente poder adentrar nessa segunda parte. Então, na segunda parte, nós vamos trabalhar 3 tópicos. O primeiro deles é a caracterização, não o primeiro necessariamente nessa ordem cronológica. Nós precisamos investigar como é que a gente identifica um dano extrapatrimonial no contexto trabalhista. Isso vocês verão que vai provocar muitas reflexões. O segundo ponto é legitimação. Todos sabem que legitimação é quem pode pedir o dano e quem pode ser demandado pelo dano. E isso também tem muita controvérsia. Aliás, todo esse curso ele é repleto de controvérsias. E o último ponto, que é o mais bombástico de todos, é a quantificação. Quantificar o dano é um grande desafio. Sempre nas minhas aulas, na graduação e na pós-graduação sobre a temática, essa é a grande problemática. E vocês sabem, todo mundo já deu uma lida, espero que tenham dado essa lida, não é isso? Acompanhar o curso, lendo também a lei e alguns artigos sobre a matéria. A quantificação é o tema mais desafiador, porque quanto custa uma ofensa moral, uma ofensa à pessoa, uma ofensa ao ser humano? Todo mundo preparado para continuar? Espero que sim. Bem, no nosso encontro anterior, eu falava que quando chega um processo para ser analisado, ou quando mesmo o advogado vai fazer um pedido, ou quando vai contestar, nós temos fases de análise. O que é que o juiz olha primeiro? Ele vai olhar se quem está pedindo realmente tem a legitimação, se ele pode pedir. Se ele está pedindo por outra pessoa e que ele não está legitimado, o processo já termina aí. Que é, na verdade, que o pessoal que estuda direito, eu sei que aqui o nosso curso é heterogêneo, aqui na legitimação nós vamos ter o seguinte: se essa pessoa tem, na verdade, aquela capacidade postulatória. Se não tiver e o juiz identificar isso, ele vai extinguir o processo, sem exame do mérito, porque aquela pessoa não está legitimada. E esse é um ponto que a reforma vem trazendo muita polêmica, muita controvérsia. O segundo ponto é a responsabilidade civil, né? E todo mundo já sabe, para haver responsabilidade civil nós temos que ter aquele percurso. Qual? Houve dano? Ok, checklist. Houve o nexo causal? Ok. Se for imputação subjetiva, houve culpa? Se for imputação objetiva, a atividade é de risco, então nós temos que estar atentos para isso. E o desdobramento é identificar efetivamente o dano, que é a nossa temática principal, que lógico vai se cruzar com os demais pressupostos que nós já vimos na primeira parte. Aí o juiz diz sim, há uma responsabilidade civil. Aqui ocorreram os pressupostos. O que vai acontecer? Nós vamos partir para o momento mais desafiador. Quanto é? Qual é o crédito do autor e qual é o débito do réu? Qual é o crédito do reclamante, como a gente costuma dizer na Justiça do Trabalho, e qual é o débito do reclamado? Esse momento também é muito complicado, né? E aqui, nessa questão da quantificação, nós temos algo que eu quero trazer para vocês e que se pratica muito equívoco. Se costuma chamar de indenização, porque a palavra indenização vem de tornar indemne, no latim indemne, ou seja, sem dano. Mas a doutrina mais abalizada diz que os danos extrapatrimoniais, os danos que ofendem a pessoa, que são do mundo do ser, na verdade não são indenizados, porque eles não têm um valor econômico. Eles são compensados. Dá-se para a vítima uma compensação. Por exemplo, alguém que perdeu um ente querido,
ele vai efetivamente receber uma compensação, porque a vida não tem efetivamente um valor. Ok, pessoal? Até aí todo mundo atento? Vamos prosseguir? Podemos prosseguir. Vejam, um momento desafiador é pensar efetivamente qual o conceito de dano. E como é que esse conceito se coloca na legislação brasileira. Então, vejam, aqui o dano extrapatrimonial, eu já falava para vocês nos nossos primeiros encontros, lá na primeira unidade, que é um termo que foi reconhecido doutrinariamente, principalmente pela Escola do Rio de Janeiro, capitaneado pela professora Maria Celina Bodan de Moraes. Por quê? Porque a palavra extrapatrimonial, ela é muito mais ampla para reconhecer todos os danos ao mundo do ser. E nesse contexto, o dano extrapatrimonial, ele incluiria efetivamente o dano moral, o dano estético, o dano existencial, ele pegaria tudo isso, né? Então, ele é muito mais amplo. Contudo, essa terminologia não é a terminologia que tem sido adotada na legislação brasileira. A Constituição utilizou a palavra dano moral para tratar desses danos em sentido amplo, nós já vimos isso. O Código Civil também, quando trata da matéria no artigo 186, vejam, um só artigo para falar a palavra dano moral, o que já demonstra uma certa resistência, mesmo pós-Constituição. E outras normas que nós vamos trabalhar aqui que usam o termo dano moral. Então, ele já se consagrou. Mas o legislador trabalhista optou pelo termo dano extrapatrimonial. Isso não traz maiores problemas, né? Não traz maiores problemas, até porque ele tem uma amplitude maior. Mas repare uma coisa interessante que eu já vou adiantar para vocês. A CLT, na reforma trabalhista, tratou apenas do dano extrapatrimonial. Pensem. O dano patrimonial continua a ser regulado pelo Código Civil. Olhem que loucura. Olhem que falta de sistemática. Olhem que incoerência, que problemática. Nós sabemos qual é o contexto da reforma trabalhista. E ela tratou apenas do dano extrapatrimonial e deixou o dano patrimonial no Código Civil. Ou seja, nós vamos ver que há mais vantagens em se ter um dano patrimonial, porque o Código Civil é mais amplo, é mais aberto do que se ter direito a um dano extrapatrimonial. Uma completa inversão de valores. Isso aqui eu queria já deixar dito para vocês. Então, só repassando, há uma prevalência do termo dano moral na legislação, na Constituição da República Federativa do Brasil. Toda vez que eu usar CRFB, é a Constituição da República. Há um equívoco de chamarem Constituição Federal. Tecnicamente, é a Constituição da República Federativa do Brasil. No CDC, no Código do Consumidor, a palavra é dano moral. No Código Civil, a palavra é dano moral. No Código de Processo Civil também. E na lei que combate as práticas discriminatórias, uma lei que iremos tratar alguns tópicos dessa norma. Bem, vamos prosseguir. Eu escolhi usar uma rubrica questões introdutórias. Não fiquem ansiosos. Eu não quero ninguém ansioso aqui. Porque eu preciso falar das questões introdutórias, senão eu não vou ter elementos, um marco teórico, um referencial para trabalhar a lei. Então, nós não vamos começar com o artigo da lei. Nós precisamos pensar primeiro, refletir, ter conceitos apropriados para poder ler a lei. Um professor meu na universidade sempre dizia: ler a lei é ler direito com D maiúsculo. Ler direito com D minúsculo basta apenas que você seja alfabetizado. Então, para ler a lei, nós temos um curso de direito, pós-graduações, especializações e toda uma atenção. Então, nesse termo questões introdutórias, eu quero colocar para vocês algumas reflexões extremamente importantes e que às vezes na maioria dos livros de doutrina não está sistematizado dessa maneira. Então eu espero prestar essa contribuição para que vocês tenham um aparato conceitual para examinar.
Então eu trago algumas perguntas. Vamos começar a pensar? Primeiro, a reforma trabalhista alterou os critérios de imputação? Todo mundo está lembrando o que é critério de imputação? Lembram? Na primeira parte a gente falou, critério de imputação é exatamente um critério que o sistema jurídico escolhe para atribuir a alguém a responsabilidade. Nós vimos que em alguns casos tem que demonstrar a culpa do ofensor e em outros casos basta apenas que a atividade seja de risco. Então, nessa pergunta, a reforma trabalhista alterou os critérios de imputação? Ou seja, a reforma trabalhista trouxe a culpa de novo para o mundo jurídico e baniu o risco ou não? Em que circunstâncias isso se dá? Vamos pensar. Tipo, é um programa, vamos pensar, botar um monte de ponto de interrogação aí. E qual o papel da culpa? Ou seja, se não é a imputação subjetiva pela imputação subjetiva, onde é que a culpa entra nessa história? Eu já posso adiantar o que eu considero para vocês. E adiantando, eu já digo o seguinte, a culpa entra apenas naquela fase da quantificação. A culpa não foi efetivamente introduzida como o critério para avaliar o dano extrapatrimonial. Continua sendo risco e ao longo da nossa fala nós tentaremos demonstrar isso. Então eu já estou adiantando assim uma resposta prévia. Então, como eu estou trabalhando essa questão da culpabilidade, essa é uma das questões introdutórias das mais relevantes, a problemática da culpabilidade. Lembra que eu falei que no imaginário jurídico e no imaginário da sociedade, nós não conseguimos pensar que alguém possa ser responsável sem ser culpado? Nós ainda estamos arraigados ao modelo que é o modelo da responsabilidade penal, que pressupõe a culpa na sua generalidade. Mas na responsabilidade civil, nós ainda continuamos muito arraigados a isso. Quando nós temos uma sociedade massificada, onde essas relações são difíceis de identificar, onde nós temos uma sociedade complexa, tecnológica e um aumento vertiginoso dos danos, como eu contava para vocês, na França com as ferrovias. Havia acidentados e como é que você ia provar a culpa da empresa, do maquinista, de algum problema nessa estrada de ferro? Isso também nas relações de trabalho, onde há máquinas que podem causar danos à pessoa, que podem cortar a pessoa, que podem queimar a pessoa. Isso sem contar, e nós vamos trabalhar, algo que ainda há uma resistência enorme, o ambiente organizacional, que pode ser tóxico. Ele não é uma máquina, mas ele é uma máquina imaterial da organização das pessoas que pode trazer danos, né? Podem trazer patologias. Então, vejam, temos que nos ficar atentos, muito atentos para a questão da culpabilidade. E essa é a problemática que eu quero trazer para vocês na nossa reflexão introdutória, na nossa questão introdutória. Vejam, a culpa ela está muito vinculada a um critério psicológico. Difícil avaliar subjetivamente se alguém realmente não foi diligente, não foi cuidadoso, não prestou atenção dentro de um padrão genérico e avaliar dentro de um padrão específico, o cuidado no caso concreto. Então nós utilizamos, assim, no direito, algo que é muito, como é que eu posso dizer, impreciso, vago, indeterminado. O que é ser culpado, né? Esse critério psicológico, ele é muito problemático para avaliar o caso concreto. Então vejam, eu vou só para situar vocês. No caso do médico, né? Quando é que um médico é culpado? Qual é a diligência que se espera de um médico? A diligência que se espera de um médico, o cuidado não é um cuidado genérico, é o cuidado dentro daquele seu setor de atuação. Mas geralmente nós transbordamos isso. E isso gera uma insegurança muito grande, trabalhar critério psicológico, porque pode de repente transbordar naquilo que nós chamamos tecnicamente de solipsismo, do achismo do intérprete. O intérprete acha, não gosta daquela pessoa e diz, não, ele agiu
com culpa. Então, o controle desse elemento é muito difícil. E vejam, a culpabilidade na sociedade atual, já falar para vocês de complexidade de tecnologia, ela não está mais adaptada. É uma evolução pensar o risco, pensar as garantias, porque a responsabilidade pelo risco é garantia. Ninguém compra um objeto ou ninguém vai trabalhar achando que naquele dia vai se acidentar. Até o comercial do trabalho seguro, se vocês lembram, a pessoa diz, hoje eu quero perder meu braço. Não é assim. Hoje eu quero morrer queimado, tampouco. Hoje eu quero ser maltratado, também não. Então é preciso que essas avaliações, elas sejam feitas por critérios mais concretos, por critérios mais práticos. E a culpabilidade, ela é muito problemática, nós vamos ter aí um caminho longo a percorrer falando disso, né? Então, há uma imprecisão semântica, há uma indeterminação. Por quê? Porque só o contexto, e um contexto com uma avaliação muito criteriosa, pode dizer isso. E nós vamos ver que a reforma trabalhista trouxe uma série de tópicos de apreciação da quantificação pela culpa que são muito vagos. Vai exigir um trabalho doutrinário, principalmente doutrinário, e paralelamente jurisprudencial, porque os juízes já têm que decidir, o juiz não pode deixar de decidir dizendo que a lei é incompleta. Então ele vai precisar efetivamente de um trabalho árduo da doutrina para enveredar por essa questão. Tudo bem até aí, pessoal? Bem, ainda sobre questões introdutórias, eu já disse, nós vamos tentar dar um mergulho na culpa. Imagina que a gente está no mar da culpa e nós precisamos encontrar os achados. O que tem lá embaixo daquilo que parece ser algo normal. A gente fala culpa com uma facilidade, mas não é, gente. Falar de culpa é algo muito grave. É preciso toda uma atenção. Então, eu trouxe alguns tópicos que eu quero tentar trabalhar com vocês, né? Esse primeiro tópico eu chamei de contexto da culpa. Vocês não vão encontrar isso em livro algum, porque foi uma montagem a partir de leituras, de reflexões. Então, nesse contexto da culpa, nós temos de pensar que a responsabilidade extracontratual e a responsabilidade contratual. Vocês lembram que eu dizia que a base da responsabilidade, a partir de uma leitura do direito romano, é de uma das máximas de Ulpiano: a ninguém é facultado causar dano a outrem. Então nós vivemos numa sociedade e essa convivência na sociedade pressupõe o respeito recíproco às esferas jurídicas. Sejam essas esferas patrimoniais, sejam extrapatrimoniais. Então, por viver em sociedade, nós já não estamos mais autorizados a causar danos. Essa é uma perspectiva que é a perspectiva que se chama de extracontratual. Muito embora eu já faça uma observação de que esses limites entre culpa extracontratual e contratual, eles vêm ganhando, perdendo esses limites das fronteiras, por causa da função social do contrato, por causa da boa-fé, porque o contrato ele sempre transborda os limites. É só uma observação, esse tópico nós não vamos poder aprofundar, até porque ele não seria tão relevante aqui para nós. Mas, de um outro lado, a culpa no contrato, né? A culpa dentro da relação contratual. Então, nós estamos trabalhando com qual relação contratual? Com a relação de trabalho. Então, esse dano extrapatrimonial do qual nós estamos tratando é um dano dentro de uma relação. Qual relação? Da relação de trabalho, que é uma relação contratual. Mas eu já falei para vocês e não esqueçam, um contrato de trabalho não tem apenas pautas econômicas, remunerar e prestar o serviço que tem uma quantificação. O contrato de trabalho tem, acima de tudo, pautas existenciais. E as pautas existenciais são: há uma organização, há um lugar, um locus onde o trabalhador é colocado, há um poder diretivo do empregador e ali o ser humano deve ser preservado. Não devemos esquecer disso. Então, um contrato de trabalho, ele tem, para além daquelas regras escritas que foram ajustadas, há uma pauta de tutela. Lembra que eu falava do dano como uma violação a um dever de conduta? Um dever de proteção. Então, há deveres de prestação, que são econômicos, e deveres de proteção.
E aqui na anamnese eu separei, gente, extracontratual e contratual. Um juiz, por exemplo, da justiça comum, que vai avaliar, por exemplo, um acidente de trânsito, como é que ele avalia a culpa? E aí é extracontratual, não havia contrato entre as pessoas, ele vai avaliar qual é a diligência de um cidadão comum. Vamos ler aqui a definição que eu coloquei? Vejam, dever genérico de diligência avaliado em abstrato, do cidadão comum, daquele cidadão que se espera que seja cuidadoso, diligente, que não ande em alta velocidade, né? Não pare em lugares inadequados, não obstrua o trânsito. Então, veja, a culpa extracontratual teve seu desenvolvimento normativo erroneamente vinculado ao delito. Havia uma lei em Roma, a Lex Aquilia, por isso que se chama a responsabilidade extracontratual de responsabilidade aquiliana. Naquela época, na Lex Aquilia havia multas, era padronizado, mas a Lex Aquilia introduziu na responsabilidade civil a força do elemento culpa para quantificar o dano. E essa herança nós recebemos. Então, aqui, na responsabilidade extracontratual, o que eu quero destacar para vocês é que a avaliação é feita em abstrato, dever genérico de conduta. E na contratual? Deveres específicos, avaliados em concreto. É preciso pegar aquela relação, a natureza daquela relação, como aquela empresa organiza o seu trabalho ali, naquele contexto. Se nós fizermos isso genericamente, haverá problemas severos de impunidade, de excesso, de insegurança. Gravem bem isso, porque nós vamos precisar dessa ideia do em concreto para pegar os artigos, né? Então, a responsabilidade trabalhista, ela vai considerar aquele local, como aquelas relações se dão. Eu vou dar um exemplo para vocês, ainda muito jovem, quando eu ingressei na Justiça do Trabalho, eu peguei um processo que era de justa causa. E era um senhor que ele já tinha, sei lá, quase 30 anos de serviço, e ele tinha aquela estabilidade decenária. Ele ainda tinha aquela estabilidade decenária, tinha 10 anos, né? E aí, quando eu olhei, eu acho que eu tinha 26 anos e aquele senhor tinha de trabalho mais do que eu tinha de vida. E o processo era uma acusação de agressão, que ele havia agredido alguém era numa indústria de fazer sabão. Bem, eu já peguei o processo para encerrar, não fiz a instrução do processo e depois tive que me debater com questões do direito penal, etc, etc, se provou, se não provou. Mas houve lá um momento em que disseram que ele falava pilhérias para os colegas, que ele agredia verbalmente. Vejam, agredir verbalmente no meio de um tribunal, numa relação entre pessoas que têm um certo nível de instrução intelectual é uma coisa. No ambiente da construção civil é outra. É porque não dá, né, gente, para falar os palavrões aqui. Mas um não chama o outro, né? Por aquele apelidinho carinhoso que é um palavrão. E ele vem todo feliz, né? Então, vejam, aquele nível é tolerável e é um nível próprio daquele lugar. Nós temos, vejam, não estou pregando a banalização do mal, mas nós temos que avaliar no contexto daquela relação, o que é uma agressão e o que não é. Esse tópico a gente já vai encerrar, mas eu só quero dar um exemplo. Todo mundo sabe, há agressões verbais e agressões pelo uso de mímica. Eu não posso fazer essa mímica aqui. Mas vocês sabem aquilo que se costuma, um dedo em riste e dois curvados, né? Sabem o que é isso, né, pessoal? Estão pensando aí? Então havia um dirigente sindical que toda vez que o patrão dele entrava na empresa, ele estava lá com o dedo daquele jeito. E foi provado isso. Foi justa causa. Então imagina, há uma série de possibilidades, porque ninguém usa o dedo assim para coçar o nariz ali olhando para o sujeito naquelas circunstâncias. Ok? Então vamos guardar isso? Examinar em concreto, se nós vamos usar culpabilidade em algum momento em concreto. Bem, no próximo tópico, nós vamos dar continuidade a esse exame da culpa. Vimos extracontratual,
e contratual, e nós vamos tentar ver como é que ela é avaliada, como ela é medida, mensurada, identificada. Até lá, pessoal. Nos encontramos no próximo encontro.